Este conto foi inspirado em outro conto escrito por Michael McDowell. Thomas era um artista plástico mediano, nunca fez realmente sucesso, apesar de dominar a arte de pintura, desenhos, manejo com argila etc., nunca realmente fez sucesso. Há 5 anos vendeu o pouco que tinha para tentar a vida em Nova York, vivia das poucas vendas de suas artes, e de eventuais trabalhos em bares, com limpeza, ou até mesmo cozinhando. Thomas nos últimos meses estava triste, seus trabalhos artísticos vinham caindo cada vez mais o número de vendas, o aluguel do simples apartamento já o preocupava, as ideias não vinham mais, amigos já começavam a se distanciar, incrivelmente o único ser que jamais deixava o local era uma coruja que provavelmente havia feito um ninho num dos vãos do telhado, e era sempre visto ou observando no escuro da noite. Numa noite chuvosa, Thomas recebeu um telefonema de um amigo que intermediava a venda de seus trabalhos em exposições. Thomas correu até um bar ali perto para se encontrar com o colega, lá chegando depois de uma conversa seria e como um banho de água fria. Nassif, seu amigo disse que seus trabalhos não estavam vendendo nada, e que não poderia mais ficar preso a Thomas. Teria de buscar novos artistas que trouxessem resultados. Mesmo com os pedidos de Thomas, Nassif estava decidido, se despediu de Thomas e o deixou desolado no bar com uma lata de cerveja já paga. Thomas então, se levantou e foi embora, a chuva havia piorado, mas pouco importava a ele, já desesperado tentando uma solução para o caos que estava por vir em sua vida, ao mesmo tempo tentando entender o porquê de tantas coisas dando errado. Arremessou a lata com o resto de cerveja contra a parede do beco e começou a esbravejar contra o mundo, contra Deus. Todos dizem para ter fé em você, disse ele, mas que fé? O que eu fiz de errado? Por que você me pune, seu maldito? Neste momento, ele observa uma sombra enorme se formando à sua frente. Quem está aí? Grita Thomas. Quando de repente surge à sua frente uma figura enorme, assustadora, parecia uma mulher, com olhos de fogo, 2 chifres enormes apontados para cima, e 2 menores apontando para baixo, 2 asas deformadas, parecia que haviam sido golpeadas com um facão. Começou a andar devagar em sua direção, pude observar pontas como se fossem espinhos enormes que saiam de seus joelhos e panturrilhas. O medo era tanto, que Thomas não teve reação para correr. A única coisa que conseguiu fazer foi cair de joelhos e implorar que aquilo não lhe fizesse mal. Aquele ser demoníaco então, com apenas uma das mãos o levantou, e com a outra encostou suas garras em seu pescoço, olhando fixamente. Thomas não tinha dúvidas que ali seria seu fim. Foi quando o demônio disse: sua vida por uma promessa. Qualquer coisa, dizia Thomas desesperado. Então o enorme demônio continuou: você nunca deve falar de ninguém sobre mim, nunca deve falar como sou a ninguém, nunca deve falar sobre este momento a ninguém. Eu juro, gritava Thomas chorando. O pacto está selado, disse o demônio, passando o dedo indicador no peito de Thomas fazendo um corte com suas garras. Então soltou Thomas que caiu sentado chorando desesperado com as mãos protegendo o rosto, até que ele notou um silêncio, até a chuva havia terminado, se levantou correndo então e correu o mais rápido que pôde em direção da sua casa. No meio do caminho deu de encontro com uma garota quase a derrubando no chão, o desespero de Thomas assustou a garota. O que está acontecendo? Perguntava ela. Vamos sair daqui. Por favor, vamos sair daqui. A garota, vendo então o desespero de Thomas, perguntou onde ele morava, ou se queria ir até um hospital. Thomas disse que só precisava chegar em casa, apenas isso. A garota o ajudou a se levantar, e o acompanhou até sua casa, o deixando na porta. Insistiu se não queria ir a um hospital, o que novamente Thomas negou, que estaria bem na sua casa. Ele agradeceu a ajuda da garota, perguntou se ela morava ali perto, se não queria que a acompanhasse até em casa. Ela só disse que estava tudo bem, que ela morava não muito longe dali, e que amanhã cedo voltaria para ver se estava tudo bem. Thomas agradeceu, mas não conseguia relaxar.
A figura daquele ser demoníaco não saía da cabeça dele. Na mesma hora, como automaticamente começou a desenhar rascunhos da figura que havia visto, rasgando todas em seguida, e assim foi até quase amanhecer quando adormeceu. Por volta das 10 horas, Thomas foi acordado com batidas na porta. Quando ele abriu, era a garota. Ela com um sorriso perguntou: "Está melhor? Eu trouxe algo para você se alimentar." Thomas pediu para que ela entrasse, se sentaram à mesa, tomaram o café da manhã. Foi só ali que Thomas viu como aquela garota era linda, simpática, amável. Depois de muito conversarem, ele perguntou o nome dela. "Arda", disse ela. "Arda? Que nome diferente." "Minha família é do Iraque", disse ela, mais precisamente da cidade de Hila. Passaram os dias e Thomas e Arda se aproximavam cada vez mais. Thomas começava a demonstrar estar se apaixonando por ela, e ele sentia que ela retribuía o sentimento. Thomas continuava fazendo rascunhos do ser demoníaco que havia visto aquela noite. Era algo que ele não conseguia controlar, e sempre que Arda chegava ele rapidamente rasgava os desenhos. Com a aproximação dos dois, o inevitável aconteceu. Se apaixonaram e depois de um rápido namoro, resolveram se casar. Uma cerimônia simples, sem igreja, sem festas, pois Thomas ainda estava com dificuldades financeiras, e a família de Arda estava no Iraque. A vida de Thomas começou a mudar. Parecia que todos aqueles problemas estavam caindo um a um. Suas artes começaram a despertar o interesse de muita gente. As vendas aumentaram muito, a ponto de seu antigo amigo Nassif procurar para que voltassem com a parceria. Mas ouvindo os conselhos de Arda, ele não aceitou, pois segundo ela, ele já o havia abandonado uma vez, e se pudesse faria de novo. Thomas era um homem feliz como nunca foi. 10 anos depois, Thomas já era um artista de sucesso. Seus quadros eram um enorme sucesso no mundo todo, o que o tornou muito rico, sempre ao lado de Arda que cuidava dele como ninguém. Uma noite, após mais uma exposição de sucesso, Thomas abriu um vinho e disse para Arda que ela era a coisa mais importante na vida dele, mas faltava uma coisa para completar a felicidade deles, um filho. Ele se desculpou por em 10 anos ainda não terem um filho. Arda disse que ela já tinha tudo o que precisava na vida, eram felizes sem segredos, sem medos. Foi então que Thomas disse: "Existe um segredo que nunca revelei a ninguém, e tem a ver com a noite que te conheci." Então Thomas pegou uma caixa enorme, fechada com um cadeado, e de lá tirou um quadro com um ser demoníaco pintado. Era assustador. Arda olhava quieta. Thomas continuou dizendo que naquela noite aquilo o atacou, e para não o matar, o fez fazer uma promessa, de que nunca falaria, mostraria, ou qualquer coisa do tipo sobre aquela criatura com ninguém. Arda perguntou por que então ele estava contando tudo isso a ela. Thomas continuou: "Arda, você mudou minha vida, você é a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida. Há anos que tenho vontade de te contar, mas só hoje criei coragem." Arda então se levantou com o quadro na mão, deu alguns passos, arremessou o quadro no chão e começou a chorar. Thomas, sem entender o que estava acontecendo, se levantou e perguntou por que ela estava chorando. Sem virar o rosto, Arda disse: "Por que você fez isso?" Mas não era a voz de Arda, parecia diferente. Foi quando ela se virou. Seu rosto estava diferente, seus olhos pareciam faíscas de fogo, e de novo ela perguntou com uma voz mais aterradora: "Por que você fez isso?" "Eu o amava." Arda então começou a se transformar na minha frente, aquela garota franzina, linda, parecia que estava crescendo. Eu vi sua carne rasgar, de suas costas asas deformadas apareceram, de sua cabeça 4 chifres pareciam rasgar a pele da linda garota, fazendo surgir um ser que ele já havia visto antes. Thomas, desesperado, começou a gritar para que ela parasse, que voltasse a ser a Arda. A criatura disse que não poderia fazer nada, ele havia quebrado um juramento. Thomas, de joelhos, pedia clemência e gritava por Arda. "Eu sou Arda Lili.
Eu abdiquei de muitas coisas para viver ao seu lado, eu também fiz um juramento, e terei de cumprir. Arden então pegou Thomas com suas enormes mãos e deu uma profunda mordida em seu pescoço. Enquanto Thomas desfalecia no chão, ainda pôde ouvir Arda dizendo que ela o amou, mas que ele a havia traído. Depois de alguns dias, o agente de Thomas, preocupado por ele há dias não dar notícias, foi até o apartamento dele, mas a cena era horrível. Todos os procedimentos legais foram feitos, mas a causa da morte nunca foi realmente um consenso, acidente para uns, crime para outros, mesmo porque a esposa de Thomas nunca mais foi encontrada. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, ajude o canal a trazer novas histórias.